O Clique hoje veio até a Clínica Somar para falar de um assunto de bastante interesse e que está em muita evidência, o autismo. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a doutora Roberta Monteiro. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Érica. Seja bem-vinda. Obrigada. Roberta, muito obrigada, em primeiro lugar, por nos receber aqui na Somar, para a gente esclarecer um assunto que interessa tanto a todos nós, que é o autismo. Obrigada a você, Érica, por vir até aqui, abordar um assunto tão atual, para as famílias que estão em casa. É verdade. O que é o autismo? Vamos começar com uma pergunta simples. Bem, o autismo, ou transtorno do espectro autista, são alterações globais no desenvolvimento, tá? Principalmente na área da comunicação, da interação social e do uso da imaginação. E quais são os sintomas do autismo? Um dos principais sintomas, os que chamam muita atenção, é a ausência de linguagem, tá? Associado a isso, a gente percebe, na grande maioria das vezes, crianças que apresentam dificuldade em interagir com crianças da mesma faixa etária ou um pouco maior, e crianças com brincadeiras restritas ou com algumas manias. Na verdade, o autismo ele tem vários graus, não é isso? Exatamente. Ele tem leve, moderado, grave. Como é que se identifica esses graus do autismo? Na verdade, existem realmente graus, tá? O autismo, na verdade, hoje é considerado um transtorno onde apresenta vários tipos de autismo, tá? Então, dependendo da quantidade de sintomas que essa criança apresente e a intensidade desses sintomas, a gente vai poder estar englobando ela dentro de uma classificação. E qual é a importância do diagnóstico o mais cedo possível? Porque a gente sabe que você fazendo o diagnóstico mais cedo, você tem chances de fazer com que aquelas crianças se desenvolvam de uma forma mais rápida, né? Uhum. O diagnóstico precoce, ele é importantíssimo para essas crianças. O quanto antes a gente puder estar trabalhando, estimulando as habilidades ou as atividades que essa criança não tem condições de estar desempenhando, mais fáceis vão ser as aquisições e o desenvolvimento. Mais rapidamente ela vai estar podendo se aproximar de crianças da mesma faixa etária. Uma pergunta que eu quero fazer e que eu sei que as pessoas também têm essa dúvida. Por que o autista ele tem o seu mundo exclusivo? Por que ele se fecha no seu mundo? O autista, na verdade, ele tem uma dificuldade na comunicação, tá? E ela tem uma dificuldade também de compreender as coisas ao seu redor. Eles tendem a se isolar, tá? Então não são crianças que se relacionam socialmente. Mas tem outras crianças que não se isolam, que vivem em comunidade com outras crianças, se socializam numa boa, não é isso? Por isso que existem as diferenças, né? Não existe um quadro único de autismo, tá? Existem alguns quadros de autismos onde algumas crianças vão apresentar ou não determinadas sintomatologias. E hoje, quais são os profissionais que estão capacitados para dar o diagnóstico do autismo? Porque a gente sabe que às vezes as mães fazem uma verdadeira peregrinação entre os médicos, vão para neuro, vão para vários médicos e não conseguem descobrir. E às vezes o diagnóstico tardio faz com que aquilo prejudique bastante. É uma pena, né? Porque, verdade. na verdade, assim, os pediatras deveriam estar bem capacitados, de estarem identificando já alguns sinais e encaminhando esses pais ou essa criança já para uma avaliação, ou com um neurologista infantil ou com um psiquiatra infantil. Ambos têm condições de estar identificando esses sinais das crianças e já encaminhando para uma intervenção precoce. É um trabalho difícil, mas é bem motivador. Ok, parabéns pelo trabalho de vocês. A clínica faz um trabalho maravilhoso. E daqui a pouquinho eu vou conversar também com a doutora Natália Spinelli, que é fonoaudióloga, e adota um método diferenciado, né? Que é o Honey, que é diferente do que vocês fazem aqui. Exatamente. E com mais outros pais, assim, um que tem uma criança aqui, Lorena, Exatamente. E o outro que tem uma criança com a doutora Natália Spinelli. Muito obrigada, Roberta. Obrigada a vocês, seja bem-vinda. Muito obrigada.
Bom, gente, eu estou agora ao lado da Clara, que é mãe do Ângelo, e vive essa experiência de ter o diagnóstico de um filho com autismo. E vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Tudo bem, Clara? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E eu queria que você passasse um pouco da sua experiência para os nossos telespectadores e para mim também. Como foi que você identificou? Quais foram os primeiros sinais que fizeram com que você identificasse que Ângelo tinha autismo? Eu sempre percebi que Ângelo tinha alguma coisa errada no desenvolvimento dele, mas eu não sabia direito o que era. Então, quando ele fez 1 ano e 5 meses, um amigo meu que mora no Acre e que tem um filho dentro do espectro também, veio passar as férias aqui e observou Ângelo e viu em Ângelo muitas coisas, muitas características que ele via no filho dele. Então ele alertou a mim e a meu pai que Ângelo poderia estar dentro do espectro. Então foi dessa forma que eu tive contato com a palavra autismo, espectro autista. E logo no começo eu achava que o tratamento era... A gente acha que não vai ter um retorno e a gente fica meio confuso, mas com o andar do tempo e do tratamento a gente percebe que a gente começa a ver retorno. Então, o Ângelo primeiro ele começou a focar mais nas atividades, depois a gente conseguiu uma atenção compartilhada, depois vieram as primeiras palavras, combinação de palavra e hoje em dia ele é um tagarela. Ai, que bom! E na escola? Não, na escola também ele está super bem, não precisa mais de mediação, ele está muito bem. Clara, muito obrigada pela entrevista, parabéns por essa dedicação, por esse incentivo, acho que você é um exemplo aí para muitas mães. E sucesso sempre aí no tratamento com o Ângelo e que o irmãozinho venha logo para alegrar ainda mais essa família. Tá certo. Obrigada. Obrigada. Valeu. E agora estou ao lado de Enéas, que é pai de Lorena, tem 5 aninhos, não é isso, Enéas? E Enéas convive muito bem com o diagnóstico do autismo da Lorena. E eu queria que você passasse um pouco dessa experiência. Com quantos anos você identificou o autismo na sua filha? A partir do ano, quando ela tinha 1 ano e meio de idade, a principal dificuldade de Lorena era na expressão verbal, comunicação verbal, e desde o início do tratamento que ela vem evoluindo. E na escola? Porque você falou que ela entrou na escola ainda bebezinha, né? Ela tinha 1 ano, então o diagnóstico veio depois e ela já estava na escola. Já estava na escola. Como é que foi a evolução dela dentro da escola? A escola eu acho que é essencial para uma criança autista, porque ela vai ter o que é bastante necessário para a sua evolução, que é o contato com outras crianças e o desenvolvimento da parte comportamental. Lorena, ela não apresenta uma das características do autismo, que é exatamente a agressividade. Ela é uma criança extremamente carinhosa. E com Lara, refletiu-se isso, o carinho dela com a irmãzinha. E para a Lorena, eu acho que Lara trouxe um grande desenvolvimento, porque ela tem em casa uma criança que não apresenta o comportamento, não está dentro do espectro autista, e consegue passar isso para a Lorena, o desenvolvimento dela, ajudando. Enéas parece que convive muito bem com tudo isso. Ele inclusive estava dizendo a mim que ele lê um livro e recomenda a todos, eu queria que você falasse. Exato, é um livro escrito por um pai de uma criança autista que chama-se Autismo, Não Espere, Haja, que fala exatamente disso, de deixar o luto para trás quando recebe a notícia e começar as terapias, que é o principal. Querido, muito obrigada. Parabéns aí pela sua participação aí com Lorena. Eu sei que você é um pai que participa demais e sucesso sempre aí no tratamento com ela. Que ela evolua cada dia mais e mais e mais. É o que a gente espera. Ok, obrigada. Valeu. Bom, estou agora ao lado de Natália Spinelli, fonoaudióloga e que ministra o método Honey para o autismo. Tudo bem, Natália? Seja bem-vinda ao Clique. Obrigada. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o Honey, o que é o Honey, o que é esse método usado para o autismo. Vamos explicar um pouquinho aqui pra gente.
Bom, obrigada, né, pela oportunidade, porque eu acho que é muito importante a gente conversar um pouquinho sobre o universo do autismo e explicar um pouco sobre o que é o Running. O Running é um divisor de águas na vida dos profissionais e das famílias também. O Running ele foi criado em 1975 por uma fonoaudióloga chamada Ayala Manolson. E aí ela começou a entender que o contato que as profissionais, no caso as fonoaudiólogas, tinham com os pais era muito restrito, muito pouco, muito rápido. Então a capacitação, a orientação, ela se dava de uma forma muito subjetiva. Para a criança autista, que, dentre outras coisas, tem uma dificuldade na comunicação, na interação social também, os pais tinham muita dificuldade no brincar, no conversar, no se comunicar e como estimular essa criança também. Então, aí ela começou a criar, ela fundou, formatizou e formalizou esse curso e capacitação que é o Running. O Running, ele oferece todo o conhecimento, embasamento, a parte teórica e prática para a família e cuidadores da criança dentro do espectro autista. É muito importante fazer uma ressalva que o Running não foi criado para o autismo, ele abrange também a criança autista. O Running, ele engloba toda e qualquer dificuldade ou alteração ou atraso de linguagem. Você leva a experiência que aprendeu no consultório para dentro de casa. Justo. E isso facilita para que a criança evolua de uma forma mais rápida, é assim? Exatamente, é absurda a diferença. O Running, ele trabalha em conjunto com a família. O diferencial é justamente isso, a família estuda, aprende e coloca em prática a estimulação dessa comunicação de uma forma geral para a criança. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho lindo que você faz, você é uma pessoa iluminada e sucesso sempre, sempre, sempre. Obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês.